ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। गुरवे गौरचन्द्राय राजिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीरूप सनातन रघुनाथ श्रीजीव गोपाल दास रघुनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Simão Malta, canto 1, capítulo 7, verso 11. Assunto Goswami, falando sobre Sukadeva Goswami. Hari Gunat Pitta Natir Bhagavan Badarayani Ajagam Mahadakhyaman Nityam Vishnu Janapriya. Vamos lá revezar vocês dois, Larita. Se tenta poder ler. Tá bem. Srila Sukadeva Goswami, filho de Srila Vyasadeva, não era apenas transcendentalmente poderoso, ele também era muito querido pelos devotos do Senhor. Assim, ele se submeteu ao estudo desta grande narrativa, o Srimad Bhagavatam. Comentário de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Segundo Brahma Vaivarta Purana, Srila Sukadeva Goswami era uma alma liberada mesmo dentro do ventre de sua mãe. Srila Vyasadeva sabia que a criança, após seu nascimento, não permaneceria em casa. Portanto, ele, Vyasadeva, lhe inculcou a sinopse do Bhagavatam para que o filho pudesse se apegar às atividades transcendentais do Senhor. Após... explicar pode surgir uma dúvida por como que ele sabia, né? Porque explica no Srimad Bhagavatam que de dentro do ventre ele demorou mais de 9 meses, 10 meses, 11 meses e não saía do ventre da mãe dele. E aí ele passou através da consciência dele que ele só ia quando assim que ele saísse do ventre, ele não ia ficar em casa. Isso foi passado de dentro do ventre, porque ele era transcendental, os Sukadeva Goswami é uma alma perfeita, né? Papagaio de irada. E ele passou isso para Vyasa antes de
capaz de sair do ventre. Então, por isso, Vyasadeva sabia que a criança, logo após seu nascimento, não ficaria em casa. Após seu nascimento, o filho foi ainda mais instruído no tema do Bhagavatam, com a recitação dos poemas em si. A ideia é que as almas liberadas, em geral, são apegadas ao aspecto do Brahman impessoal, com uma visão monística de tornarem-se unas com o Todo Supremo. Porém, pela companhia dos devotos puros, como Vyasadeva, mesmo as almas liberadas se atraem pelas qualidades transcendentais do Senhor. Pela misericórdia de Shri Narada, Srila Vyasadeva foi capaz de narrar a grande epopeia Srimad Bhagavatam. E pela misericórdia de Vyasadeva, Srila Sukadeva Goswami foi capaz de assimilar o seu significado. As qualidades transcendentais do Senhor são de tal modo atrativas que Srila Sukadeva Goswami se desligou do estado de completa absorção no Brahman pessoal e aceitou positivamente a atividade pessoal do Senhor. Na prática, ele foi desalojado da concepção impessoal do absoluto, pensando consigo mesmo que simplesmente perdera tanto tempo em devotar-se ao aspecto impessoal do Supremo. Ou, em outras palavras, ele se realizou em maior bem-aventurança transcendental com o aspecto pessoal do que com o impessoal. E desde então, ele não apenas se tornou muito querido pelos Vishnu Janas, ou devotos do Senhor, como também os Vishnu Janas tornaram-se muito queridos para ele. Os devotos do Senhor que não desejam matar a individualidade das entidades vivas e que desejam tornar-se servos pessoais do Senhor não gostam muito dos impersonalistas. E, do mesmo modo, os impersonalistas que desejam tornar-se unos com o Supremo são incapazes de dar valor aos devotos do Senhor. Assim, desde tempos imemoriais, esses dois peregrinos transcendentais têm sido frequentes competidores. Em outras palavras, cada um deles gosta de manter-se separado do outro por causa das realizações últimas, pessoal e impessoal. Parece, portanto, que Srila Sukadeva Goswami também não tinha apreço pelos devotos. Contudo, desde que ele próprio se tornou um devoto plenamente satisfeito, desejava sempre a companhia dos Vishnu Janas. E os Vishnu Janas também gostavam de sua companhia, desde que ele se tornou um Bhagavata pessoalmente. Assim, tanto o filho quanto o pai eram completamente cientes do conhecimento transcendental em Brahman, e mais tarde ambos se absorveram nos aspectos pessoais do Senhor Supremo. Deste modo, a pergunta sobre como Sukadeva Goswami se atraiu pela narração do Bhagavatam é perfeitamente respondida neste sloka. Tá claro aqui, né? Cadê o Goswami primeiro é atraído pelo aspecto pessoal, depois de escutar as descrições, as qualidades de Krishna na forma pessoal, ele se apegou à concepção teísta e se tornou devoto Vaishnava. E aí ele se tornou querido aos devotos e ele também tinha apego também aos devotos. Luz. Parikshito Tarajakshe Janmaka Magilapanam Samstam Chapandu Putranam Bhakti Krishna Kathodayam
Suta Goswami se dirigiu da seguinte maneira aos rishis encabeçados por Shonaka. Agora, iniciarei a narrativa transcendental do Senhor Shri Krishna e dos tópicos do nascimento, atividades e liberação do rei Parikshit, o sábio entre os reis, bem como dos tópicos da renúncia dos afazeres mundanos por parte dos filhos de Pandu. Significado: o Senhor Krishna é tão bondoso com as almas caídas que se encarna pessoalmente entre os diferentes gêneros de entidades vivas e participa de suas atividades diárias. Qualquer fato histórico, velho ou novo, que tenha relação com as atividades do Senhor, deve ser entendido como uma narrativa transcendental sobre o Senhor. Sem Krishna, todas as literaturas suplementares, como os Puranas e o Mahabharata, são simplesmente relatos ou fatos históricos. Com Krishna, porém, tornam-se transcendentais. E quando as ouvimos, nós de imediato nos relacionamos transcendentalmente com o Senhor. O Srimad Bhagavatam também é um Purana, mas a importância especial deste Purana é que as atividades do Senhor são centrais, e não apenas fatos históricos suplementares. Por causa disso, o Srimad Bhagavatam é recomendado pelo Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu como o Purana Imaculado. Há uma classe de devotos menos inteligentes do Bhagavata Purana que desejam saborear imediatamente as atividades do Senhor narradas no 10º canto, sem antes entender os cantos primários. Eles têm a impressão equivocada de que os outros cantos não estão relacionados com Krishna, de modo que, mais por tolice do que por inteligência, começam a leitura do 10º canto. Aqui se diz especificamente a esses leitores que os outros cantos do Bhagavatam são tão importantes como o 10º canto. Ninguém deve tentar penetrar nos temas do 10º canto sem ter entendido completamente o significado dos outros 9 cantos. Krishna e seus devotos puros, como os Pandavas, estão no mesmo plano. Krishna não existe sem seus devotos de todas as raças e os devotos puros, como os Pandavas, não existem sem Krishna. Os devotos e o Senhor estão interligados e eles não podem ser separados. Portanto, as conversas sobre eles são todas Krishna Katha ou tópicos sobre o Senhor. Depois de glorificar Vyasadeva, Shukadeva Goswami, Suta Goswami vai começar a narrar as atividades de Krishna, das manifestações dele também, que são todos Vishnu Tapa, liberação de Parikshit, renúncia dos Pandavas. Isso o Prabhupada falou aqui. Acontece hoje em dia mais ainda, né? Aqui está falando, deve compreender completamente os 9 cantos, para depois o 10º, mas hoje em dia nem o Gita primeiro. Antes disso, ainda deve compreender o Gita. Depois os 9 cantos, para depois o 10º. Hoje em dia, como tem internet, é disponível, né? Não só o 10º canto, mas os livros explicando, então muita gente é apressada e já vai direto. Isso destrói a vida da pessoa e daqueles que escutam também, associam, tem para todo lado hoje em dia. E aí o resultado é a loucura que a gente vê aí para todo lado, né? Com o tempo, essa loucura vai exteriorizando e até outros podem comprovar que nada passou de loucura. Totalmente degradativo isso. Então, o Prabhupada falou isso bem aqui. Esse foi um dos motivos. É o motivo também que Chaitanya Mahaprabhu escutou a história de Dhruva e Pralada de Gadadhar Pandit 100 vezes. Em Jagannath Puri. Ele ia no templo de Tota Gopinath, escutar o Bhagavata de Gadadhar. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar.
esse Gadadhar Pandit, Chaitanya Prabhu escutou 100 vezes Dhruva, 100 vezes Prahlada, para mostrar a importância desses antes de penetrar em assuntos mais avançados. E sem as qualidades do Prahlada, ninguém pode compreender nada mais além, né? Então, a importância de não é só de ler, né, de entender e tentar ter as qualidades desses 9 devotos que vão falar antes, para depois, aí tem a graduação dos devotos Sakyaras primeiro, depois Vatsalyaras, Yashoda, Nanda Maharaj, aí só depois é o objetivo, vem Madhura Rasa, ou seja, tem todo esse processo de adquirir qualificação para entrar naquele lá na frente que demora vidas e vidas, milhares de vidas, né? Nem Lakshmi conseguiu, praticando milhares de anos de austeridade, então demora bastante. Se a gente for escutar algum Vaishnava, às vezes eles falam na boca daqueles que são autorizados, às vezes eles falam, muito pouco, mas falam, então pode ser proveitoso, mas a gente ir lá é totalmente degradativo, né? No 1, 7, 13, 14 agora. Jada Mrigi Kaurava Srinjayanam Virishvato Gatishu Vilkodara Vidagala Vinasha Bhagnaru Dandu Ditarastra Putri Bhartu Priyangami Tisma Pasyan Krishna Sutanam Swapatam Shiramsi Upaharat Vipriyamovatasya Yogukshitam Karma Vigrahayanti. Quando os respectivos guerreiros de ambos os grupos, a saber, os Kauravas e os Pandavas, foram mortos no campo de batalha de Kurukshetra, e os guerreiros mortos obtiveram seus merecidos destinos, e quando o filho de Dhritarashtra caiu a se lamentar, com a espinha quebrada, tendo sido atingido pela massa de Bhishmasena, então o filho de Bhimasena, desculpa, tendo sido atingido pela massa de Bhimasena, então o filho de Dronacharya, Ashwatthama, decapitou os 5 filhos adormecidos de Draupadi e entregou as cabeças como galardão a seu mestre, pensando tolamente que ele ficaria satisfeito. Duryodhana, contudo, desaprovou o abominável ato e não ficou nem um pouco agradado. Significado. Os tópicos transcendentais das atividades do Senhor Krishna, no Srimad Bhagavatam, começam a partir do fim da batalha de Kurukshetra, onde o próprio Senhor falou de si mesmo na Bhagavad Gita. Assim sendo, tanto a Bhagavad Gita quanto o Srimad Bhagavatam são tópicos transcendentais do Senhor Krishna. A Gita é Krishna Katha, ou tópicos de Krishna, porque é falada
pelo Senhor. E o Bhagavatam também é Krishna Katha, porque é falado sobre o Senhor. O Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu quis, por sua ordem, que todos fossem informados sobre os dois Krishna Kathas. O Senhor Krishna Chaitanya é o próprio Krishna, vestido de devoto de Krishna, motivo pelo qual as versões, tanto do Senhor Krishna quanto de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, são idênticas. O Senhor Chaitanya desejou que todos nasçam na Índia. Desejou que todos que nasçam na Índia conheçam seriamente esses Krishna Kathas. E então, após pleno entendimento, preguem a mensagem transcendental para todos em todas as partes do mundo. Isso trará a paz e a prosperidade desejadas ao mundo aflito. Agora vai começar as atividades partindo depois da batalha de Kurukshetra. Aswatthama, filho de Dronacharya, decapitou os 5 filhos de Draupadi, ou seja, filho dos Pandavas. Só que eles estavam dormindo. Isso os códigos militares é covardia e é contra os princípios da arte marcial militar. Ele agiu de forma covarde contra os princípios, eles achando que estava fazendo uma grande coisa e deu a cabeça deles como prêmio para o mestre dele, Duryodhana. Mas até mesmo Duryodhana tinha qualidade demoníaca, desaprovou esse ato dele. Não estava nadamente satisfeito com isso. Ô Prabhu, eu fiquei um pouco surpreso mesmo quando eu vi que Duryodhana desaprovou. Assim, imediatamente eu pensaria que Duryodhana aprovaria, né? E ele desaprovou. Você pode explicar isso um pouquinho? A gente vê, até mesmo eles têm muitas coisas que eles seguem de acordo com os princípios da luta, né? De acordo com os princípios da arte marcial, eles seguem alguns conceitos. Por exemplo, nas batalhas, você vê Bhima e Jarasandha, eles lutaram, acho que foi Bhima e Jarasandha, lutaram aquele que tirou a perna, tinha que pegar a perna dele. Durou 28 dias. De noite eles conversavam e jantavam junto. E de dia eles lutavam. Uhum. Então naquela época tinha algum código, até entre as pessoas inclinadas com tendências demoníacas, eles tinham algum código de guerra. Hoje cada vez menos, né? Mas naquele tempo ainda tinha algum. E esse filho de Dhritarashtra que tinha a espinha quebrada, é o próprio Duryodhana ou é o outro filho? Que caiu. Parece que é Duryodhana. Talvez. Pode ter acontecido também alguma mudança na mentalidade dele, já sabendo que já no fim da guerra, talvez, né? Que eles tentaram matar tantas vezes os Pandavas, né? Ele. Esse verso é potente demais. Esses dois. Coluna quebrada. Sobreviveu muito pouca gente nessa guerra, morreu milhares e milhares de pessoas. Do lado de Krishna só sobrou os Pandavas, Jiu-Jitsu, que era um guerreiro
Do outro lado dos Kauravas sobrou um tal de Jiu-Jitsu, que era do outro lado, mas era favorável para Krishna. Uhum. Do lado dos Pandavas sobrou só os Pandavas e Krishna. Sobrou, acho que 8. Morreu todos os outros milhares e milhares de guerreiros. Morreu nesse. Por arranjo de Krishna, morreu nessa Batalha. grande guerra. 15. A Júlia vai ler? Posso ler? Então tá. 15. Obrigada. Tata Sisunam Nidanam Sutanam Isamagam Paratapyamana Adaru Davaspakala Kulakshi Tam Santayana Kiritamali. Tradução. Draupadi, a mãe dos 5 filhos dos Pandavas, após ouvir sobre o massacre de seus filhos, começou a chorar em aflição, com os olhos cheios de lágrimas. Tentando apaziguá-la diante de sua enorme perda, Arjuna lhe dirigiu assim a palavra. Não tem significado esse para boa? Só isso mesmo? Meu... Ah, tá. Pode ler o outro aí também. A Draupadi ficou sabendo disso. 5 filhos dela morreu. Foi morto covardemente por esse Aswatthama. Começou a chorar. E tentando pacificar a perda dela, Arjuna falou para ela o seguinte: Eda suchaste pranjani padu yad brahma bandhu surata prayina bandhu varutar vishikai pahari kakramya jatsnasya subhadhaputra. Tradução. Ó amável senhora, quando eu te presentear com a cabeça daquele Brahmana, após decapitá-lo com as flechas de meu arco Gandhva, enxugarei as lágrimas de teus olhos e te trarei paz. Então, depois de cremar os corpos de teus filhos, poderás tomar teu banho de pé sobre a cabeça dele. Significado. Um amigo que ateia fogo à casa... Um inimigo que ateia fogo à casa, administra veneno, ataca de repente com armas mortais, saqueia a riqueza ou usurpa os campos agrícolas, ou seduz a esposa alheia, é chamado agressor. Tal agressor, mesmo que seja um Brahmana, ou um dito filho de Brahmana, tem que ser castigado de qualquer maneira. Quando Arjuna prometeu decapitar o agressor chamado Asvastama, ele sabia que Asvastama era filho de um Brahmana, mas porque o assim chamado Brahmana agiu como um carniceiro, ele foi tomado como tal. E não havia possibilidade de pecado por se matar semelhante filho de um Brahmana que se revelou um vilão. Arjuna teve essa atitude de falar isso, ele fazer justiça com as próprias mãos, decapitando
Aswatthama, de acordo com códigos marciais militares, ele não era, na verdade, real Brahma por ter feito aquilo. Então não ia incorrer em pecado com isso. De acordo com esse código, a tal pessoa deve ser punida em todas as circunstâncias. Então, a Arjuna prometeu que ia decapitar esse agressor. A atitude dele foi essa, ele falou isso para a mãe dele, tentando apaziguar ela, queria fazer isso. 17. Iti priyanga vichitra jalpai sasamkai Pachutamitra Sutta Audabhrava Vansitaum Bhadava Kapidvadu Guru Puttamatena. Arjuna, quem o Senhor infalível guia na forma de amigo e quadrigário, satisfez assim a querida dama com essas declarações. Peraí, acho que a Arjuna que é guiado pelo infalível Senhor como amigo e... A tradução não tá Acho que a boa, tradução aqui tá. mas assim, aquele que é guiado pelo Senhor infalível, né? Isso. Mas a tradução tá estranha. Arjuna, quem o Senhor infalível guia Isso. na forma de amigo e quadrigário, satisfez assim a querida dama com essas declarações. Então, ele vestiu sua armadura, muniu-se de armas mortais e, subindo em sua quadriga, saiu ao encalço de Ashwatthama, o filho de seu mestre marcial. A Arjuna foi atrás dele, fazer aquilo que ele falou, né? Dezoito. Patantam Samulaksha Burat Hridvijnanachena Paradavatam Subhyam Navad Gamarudra Bhat Yathakat. Desculpa, Prabhu, é 1718, não é isso? Ashwatthama, o assassino dos príncipes, tá certo? Ashwatthama, o assassino dos príncipes, vendo ao longe que Arjuna vinha em sua direção com grande velocidade, fugiu em sua quadriga, tomado de pânico, simplesmente para salvar sua vida, assim como Brahma fugiu com medo de Shiva. Significado? De acordo com o tema da leitura, quer se trate aqui de Ka ou de Arka, existem duas diferenças nos Puranas. Ka significa Brahma. Peraí, referências. Existem duas referências nos Puranas. Ka ou Kaha, Prabhu? Kaha significa Brahma, que certa vez ficou encantado por sua própria filha e começou a persegui-la, o que enfureceu Shiva, fazendo-o atacar Brahma com seu tridente. Brahma fugiu, temendo por sua vida. Quanto a Arkaha, há uma referência no Vamana Purana. Havia um demônio chamado Vidyunmari, que ganhou de presente um brilhante aeroplano dourado. Com o aeroplano, ele viajou atrás do Sol, fazendo a noite desaparecer por causa da brilhante refulgência desse aeroplano. Então o deus do Sol ficou irado e com seus raios virulentos derreteu o aeroplano.
Isso enraiveceu o senhor Shiva. Então, o senhor Shiva atacou o deus do sol, que fugiu, e por fim caiu em Kasi, Varanasi, e o local tornou-se famoso como Lokarka. Monarca. Lolarka, e o local ficou famoso como Lolarka. Swatama viu Arjuna vindo e simplesmente saiu correndo, né? Bastante medo, saiu. Muita velocidade. 19. Yada saranam atmanam khatasam tavadinam astram brahma shiromi atmatranam vijatmaja. Tradução. Quando o filho de um Brahmana, Ashwatthama, viu que seus cavalos estavam cansados, ele considerou que não havia alternativa para sua proteção, além de usar sua arma derradeira. O Brahmastra, arma nuclear. Significado. Somente em último caso, quando não há alternativa, aplica-se a arma nuclear chamada Brahmastra. Aqui a palavra de Vajatama, já é isso? De Vajatama é significativa, pois Ashwatthama, embora filho de Dronacharya, não era exatamente um Brahmana qualificado. O homem mais inteligente é chamado de Brahmana, mas esse não é um título hereditário. Anteriormente, Ashwatthama também foi chamado de Brahmana Bandhu. Brahma Bandhu é o amigo de um Brahmana. Ser amigo de um Brahmana não significa que a pessoa é um Brahmana por qualificação. O amigo ou filho de um Brahmana, quando plenamente qualificado, pode ser chamado de Brahmana, e não de outra maneira, uma vez que a decisão de Ashwatthama é imatura. Aqui ele é chamado propositalmente chamado de filho de Brahmana. Você vê que falou, até que alguém seja completamente qualificado, pode se chamar de Brahma. Por isso que a Gurudeva falava que a gente, quem é iniciado, Harinama Diksha, na verdade, significa que não é Brahma. A gente recebe cordão para recitar o Gayatri, etc. Externamente chama cordão Brahmin, mas na verdade significa que entrou na escola para se tornar um dia em alguma vida Brahma. Não é que é Brahma, é só externo. Ter um cordão não significa que é Brahma. E falou, alguém que é totalmente qualificado, ou seja, Brahma é uma escola, na verdade. O Deus costumava falar isso, São Paulo está falando isso aqui. A Swatama viu que não tinha alternativa, os cavalos da quadriga dele, que ele saiu correndo, ficaram cansados. A única maneira que ele viu era usar a Brahmastra, que é uma arma nuclear, que já tinha esse conhecimento de arma nuclear, mesmo há 5 mil anos. Né? Eles redescobriram há pouco tempo essa fórmula nuclear aqui, dessa era de Kali, mas já havia naquela época de maneira mais sofisticada do que a de hoje. Hoje tem que mandar, destrói
todo mundo estiver no espaço, e às vezes a pessoa que é uma pessoa importante que ela quer matar, às vezes foge, ou esconde debaixo da terra, ou foge. Mas ela podia ser direcionada especificamente para a pessoa que queria matar sem prejudicar os que estão em volta. E a mesma energia nuclear, bomba nuclear. Então é a mais sofisticada que a de hoje. Mas é o mesmo tipo de energia ou bomba. Verso 20. Atopas Prishya Shalinam Sandado Tat Samahita Ajanamapi Samharam Pramakrichira Upastite. Uma vez que sua vida estava em perigo, ele tocou a água para santificar-se e concentrou-se no cantar dos hinos para atirar armas nucleares, embora não soubesse como recolher tais armas. Significado: as formas sutis de atividades materiais são mais refinadas que os métodos mais grosseiros de manipulação material. Essas formas sutis de atividades materiais são efetuadas através da purificação do som. Aqui se adota o mesmo método através do cantar de hinos para atuarem como armas nucleares. E para manifestar essas armas, antes era mais sutil, simplesmente por cantar o mantra poderoso ganhado pelo mestre de militar, ele podia jogar ou direcionar essa bomba nuclear pela potência do mantra. Hoje é muito mais difícil. A pessoa tem que ter urânio, produzir urânio, mas várias combinações de elementos para depois produzir. E muito mais complicado. A manipulação sutil, mais refinada do que o método grosseiro. Foi esse método mais sutil que a Satana usou através de mantra. E mantra é bastante poderoso. O Gurudev usava esse exemplo, Swami Prabhupada usava esse exemplo, falava do poder do mantra. O Gurudev falava dos Odyas na Índia, que se a cobra pica alguém e vai embora, esses Odyas cantam o mantra, essa mesma cobra que picou, ela volta até a pessoa que picou e retira o veneno dessa pessoa. Esses Odyas, uma vez no tempo, nosso mestre espiritual estava lá e tinha um discípulo de Bhaktisiddhanta, e ele era Odya, né? E pediram para ele, picaram um menino no tempo, pediram para ele, e refutou, recusou primeiro, mas depois insistiram, ele cantou esse mantra e todo mundo viu que isso existe. Ele cantou esse mantra que ele sabia, e a cobra voltou e tirou o veneno do menino que tinha picado. Isso é bem conhecido na Índia. Então, esse poder do mantra, o Gurudev contava isso para a gente ver. Se um mantra tem esse poder, se um simples mantra recebido de um encantador de cobra tem esse poder de fazer isso, que falar do Maha Mantra, que é o maior dos mantras. Se a gente recebe a sucessão discipular e canta com seriedade, então certamente vai ter efeito. Se um mantra recebido de um Odya tem o poder de fazer a serpente voltar na pessoa que ela picou, então o Maha Mantra, que é o mais poderoso. Esses mantras é bem poderoso. Aqui a Satana vai usar mantra para mandar essa bomba atômica. Mesmo não sabendo como retrair ela depois. Saber enviar, mas não como voltar aquela potência toda. 21. Tata praduskritam teja prachandam sarvato dusam pranapadam abhipreksha Vishnu Jisnu uvacha.
Logo em seguida, uma luz brilhante espalhou-se por todas as direções. Era tão aterradora que Arjuna pensou que sua própria vida estava em perigo. E assim, ele começou a dirigir-se ao Senhor Shri Krishna. A luz foi tão forte que Arjuna, até mesmo Arjuna, temeu pela sua vida e falou para Krishna. Arjuna Uvacha. Krishna Krishna Mahadaho Bhattanam Abhayankara Tamekam Dahyamananam Apavargosi Sansite. Tradução. Arjuna disse: Ó meu Senhor Shri Krishna, sois o todo-poderosa personalidade de Deus. Não há limite para vossas diferentes energias. Portanto, somente vós sois competente para instilar destemor no coração de vossos devotos. Todos que estão nas chamas das misérias materiais podem encontrar o caminho da liberação apenas em vós. Significado. Arjuna estava ciente das qualidades transcendentais do Senhor Shri Krishna, visto que já as havia experienciado durante a guerra de Kurukshetra, na qual ambos estiveram presentes. Portanto, a versão de Arjuna sobre o Senhor Krishna é autorizada. Krishna é todo-poderoso e é a causa de destemor para os devotos. Um devoto do Senhor é sempre destemido, por causa da proteção dada pelo Senhor. A existência material é assim como um fogo abrasador na floresta, o qual pode ser extinguido pela misericórdia do Senhor Shri Krishna. O mestre espiritual é o representante da misericórdia do Senhor. Portanto, uma pessoa que está queimando nas chamas da existência material pode receber as chuvas de misericórdia do Senhor através do meio transparente do mestre espiritual autorrealizado. O mestre espiritual, através de suas palavras, pode penetrar no coração das pessoas sofredoras, injetar-lhes conhecimento transcendental, o que, por si só, pode extinguir o fogo da existência material. Arjuna, então, se refugiou naquele que pode acabar com o incêndio florestal da vida material, a chama material, que é Krishna. Só que a Arjuna estava na presença de Krishna, a gente não. Então, para a gente, representante de Krishna, o ideal é não diferente dele. Né? Também pode acabar com essa chama, incêndio da vida material. 23. A Arjuna ficou bastante temeroso. Imagina, bomba atômica, uma energia bastante poderosa. Então, teve isso. É só botar aqui o carregador, tá acabando aqui. Se liga. Eu sou certo, de cachaça.
Eu quero ficar tratando certinho. Nossa, 23. A gente pode imaginar a potência, né, de uma energia atômica. A Júlia ficou pressionada e se refugiou em Krishna, tá? Pedindo proteção para Krishna. 23. Tam Adya Purusha Saksat Ishvara Prakte Para Mayam Vyuda Sati Chakya Kaivalye Stitatmani. Sois a original. Sou eu, né? Sou eu ou você? É você. Sois a original personalidade de Deus que vos expandis pelas criações e sois transcendental à energia material. Vós rechaçais os efeitos da energia material, à força de vossa potência espiritual. Estais sempre situado em bem-aventurança eterna e conhecimento transcendental. Significado. O Senhor afirma na Bhagavad Gita que aquele que se rende aos pés de lótus do Senhor pode libertar-se das garras da necessidade. Krishna é como o sol, e Maya, ou a existência material, é como a escuridão. Onde quer que haja luz solar, a escuridão ou a ignorância desaparece imediatamente. Aqui se sugere a melhor maneira de escapar do mundo de ignorância. O Senhor é tratado aqui como a original personalidade de Deus. A partir dele, expandem-se todas as outras personalidades de Deus. O Senhor Vishnu, onipenetrante, é a porção ou expansão plenária do Senhor Krishna. O Senhor se expande em inumeráveis formas do Supremo e dos seres vivos, juntamente com suas diferentes energias. Shri Krishna, porém, é o Senhor original e primordial, de quem tudo emana. O aspecto onipenetrante do Senhor, experimentado dentro do mundo manifesto, também é uma representação parcial do Senhor. Paramatma, portanto, está incluído dentro dele. Ele é a absoluta personalidade de Deus. Ele nada tem a ver com as ações e reações da manifestação material, porque está muito acima da criação material. A escuridão é uma representação pervertida do Sol, de modo que a existência da escuridão depende da existência do Sol. Mas, no Sol em si, não há vestígios de escuridão. Assim como o Sol é pleno somente de luz, a absoluta personalidade de Deus, além da existência material, é plena de bem-aventurança. Ela é não apenas pleno, ele é não apenas pleno de bem-aventurança, mas também pleno de variedade transcendental. A transcendência não é estática de modo algum, mas plena de variedade dinâmica. Ele é distinto da natureza material, que está envolvida pelos três modos da natureza material. Ele é Parama, ou o principal. Portanto, ele é absoluto. Ele tem múltiplas energias e, através de suas diversas energias, ele cria, manifesta, mantém e destrói o mundo material. Em sua própria morada, entretanto, tudo é eterno e absoluto.
O mundo não é conduzido pelas próprias energias ou pelos próprios agentes poderosos, mas pelo potente todo-poderoso, com todas as energias. Arjuna está glorificando Krishna, refugiando nele. E falando que fala no Gita, Krishna mesmo falou para esse mesmo Arjuna que ele é transcendental à natureza material e Arjuna está glorificando ele dessa maneira aqui. Isso é a natureza do Bhakta, né? Glorificar as qualidades, nome, forma, qualidades, nama, rupa, guna, lila, de Deus. Então Arjuna está glorificando, refugiando nele, glorificando as qualidades de Cristo. Então, isso é prática onde eu só recitar o nome, as glórias de Deus, as qualidades dele, é o que a Arjuna está fazendo aqui, refugiando e glorificando as qualidades dele, naquele momento ali que ele se encontrava, né? A gente continua. O Júnior quer cantar aí? Posso cantar, Pergu? Tá bom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitagora Haribo, Nitagora Haribo. Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo. Nitagora Haribo, Nitagora Haribo.
Nitai Gaura Haribol, Haribol, Jai Shri Guru Gauranga Navika Gita Shri Radha Vinod Vihari Shri Radha Nayana Namaste. Jai. Padma Vishnupad Shiva Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shiva Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Guru Padu Guru Bhagavad Ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Panchatattva Shri Gaura Hari Ki Jai. Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai. Shri Vrindavan Ki Jai. Shri Bhagavad Ki Jai. Jai Shri Bhagavan Shri Hadev Ki Jai. Bhakta Prabhupada Maharaj Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Bhakti Shri Nityananda Ram Ki Jai. Shri Harinam Sankirtana Ki Jai. Gaura Pramananda Hari Haribol. Valeu. Dandavat Pranam, Prabhu. Gratidão. Dandavat Pranam, muito obrigado, muito bom. Valeu. Hare Krishna.